Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live aí da prévia de lançamento do nosso livro, o Contabilidade 20 por 20. E nosso convidado já chegou, já estou vendo aqui, o professor já entrou. Vou aceitar ele. Está conectando. Oi, Oi, Elcia, Elsa, tudo tudo bem? bem? Professor, tudo bem? Tudo, agora estou vendo. Ah, sim, que bom. Eu estou aqui falando com o pessoal, falando com você e vendo que você está sério, assim. Falei, acho que não está me ouvindo. Mas que É, bom que agora funcionou. Vamos lá. Então, professor, primeiramente, muito obrigada pelo convite, por aceitar vir conversar comigo um pouco sobre esse assunto. Pessoal, quem já entrou, estou vendo aí alguns colegas, já chegou aí alguns coautores e alguns outros colegas de profissão. Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o professor Adriano Marrocos, que tem aí uma vasta experiência nessa área e vai trazer um pouquinho. Gente, ele foi meu professor, viu? Luiz Fernando, seja bem-vindo. Luiz Fernando, professor, esse é o cabeça, né? O idealizador do nosso projeto, Luiz Fernando, que criou essa ideia, que reuniu aí contadores de vários lugares aí nesse projeto. Então, vou deixar o senhor se apresentar para a gente seguir, professor. vamos lá. Elcia, primeiro quero te parabenizar pelo êxito, pelo trabalho que foi construído aí ao longo desse tempo. Nós conversamos tem um pouco mais de um ano, praticamente, né? Sim. E você estava no início desse projeto, então parabenizar o Luiz, capitaneado tantos profissionais do Brasil. E, assim, o que nós pudemos colaborar, nós sempre estamos à disposição para contribuir com os colegas. E, nesse momento, para mim, todo professor fica muito feliz quando tem um aluno que passa por ele. Então, você já está publicando seu livro, já está lá na frente. Eu fico muito feliz quando nós encontramos profissionais que são profissionais de ponta, são profissionais que estão aí à frente, é, 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 não à frente do seu tempo, porque nós estamos vivendo o tempo agora, mas estão se projetando com vista ao futuro, enquanto muitos ainda estão reclamando de situações passadas. Então, assim, eu fico muito feliz em ter alunos como você fazendo parte desse grupo. Né? E espero que você já tenha se recuperado dessa situação de ter sido minha aluna, porque esse trauma passa com o tempo. Né? Mas assim, é importante. Né? Eu estou muito feliz realmente com o momento para nós sobre a obra que você participou dessa construção. Sim. Foi Elcia? Ah, foi. Oi.
Será que melhorou? Eu mudei a rede aqui da internet para a gente ver se melhorou. Ah, vamos lá. Vamos. Então, eu fiquei assim, né? Fico lisonjeada. Muito obrigada. Ser sua aluna realmente, na época, era traumático, né? Mas é isso que constrói grandes profissionais. A gente só tem que agradecer mesmo. É todo o ensinamento, todo o aprendizado ali, em cada aula, em cada puxão de orelha, né? E é por isso que a gente, que hoje eu tô aqui. E se não fosse isso, talvez eu não estaria. Bom, que bom. A gente costuma falar para os professores novos que a linha de amor e ódio na relação aluno-professor é tênue, sabe? Paciência. É, sim, E levar para o mercado profissionais que estão preparados para ingressar naquele mercado. Obviamente, precisa ser nota 10, mas obviamente sim. você tem que ter um mínimo de condições. Né? Então, isso é muito importante. Né? Mas que bom que está tudo superado. É, sim. Então, professor, Vamos lá. agora chegamos aqui, né, nesse livro, nesse momento. Estou muito feliz por isso, por estar fazendo parte desse projeto, por estar aí entre esses 23 contadores aí que estão escrevendo esse livro. E o meu tema, professor, como o senhor já me acompanhou lá há quase um ano atrás, né? O meu tema é sobre o perfil do cliente. O perfil do cliente contábil nessa década agora. Então, por isso eu te convidei para falar justamente sobre o tema das tendências. E como o senhor tem aí essa experiência vasta, como disse o senhor, como que o senhor está vendo essa mudança, essas tendências no mercado contábil agora, com tudo isso que está acontecendo? Sabe, Elsa, nós estamos num momento que realmente ele é muito diferente. É algo que ninguém imaginaria nós estarmos numa situação dessa de isolamento e de migração para tantas tecnologias novas, ainda que elas não sejam efetivamente novas, mas o uso efetivo delas, sim. Eu me Uhum. recordo que em 2005, eu e meus sócios compramos uns microfones e fomos aos nossos 5 maiores clientes, instalamos esses microfones, que era para nós reunirmos via Skype. O Skype era recente, 2003 para 2004, e nenhum deles aceitou, achou que não, isso não vai funcionar não, nós não queremos isso, tá, etc. Então, e tem um que tem o microfone até hoje, está lá guardadinho. Não era nem USB, né? Era aquela pontinha, um Sim. microfone alto assim. E isso é uma questão que, de repente, nós migramos de uma plataforma analógica ou de uma plataforma presencial para uma virtual, para uma digital, assim, a fórceps. Então, esse é um processo realmente que nós vamos superar, mas nós vamos superar com algumas marcas de frustrações e de muitas alegrias. O que a gente vem acompanhando, e obviamente hoje o cenário já é bem diferente daquele de 2005, obviamente, é que o mundo não parou por causa dessa situação. Então, se o mundo Sim, não para, como parou para mim em 2005, disseram que não ia usar e não usaram, então queriam que sim, eu continuasse visitando presencialmente, não um acesso via telefone, né, que era sim. internet de escada em alguns lugares ainda. Então, assim, nós estamos num momento de uma velocidade desse processo muito grande. Então, eu imagino, e o que eu venho acompanhando, conversando com empresários, é que realmente nós temos uma mudança de perfil. Nós temos uma mudança por dois motivos. Primeiro, que ela Hum, já ia ocorrer de qualquer forma. São sim, pais que estão deixando as empresas, filhos que estão assumindo, pais que estão passando não só transmitindo a gestão, mas que estão aceitando a contribuição dos filhos nesse processo de amadurecimento das empresas, e, obviamente, eles vêm trazendo a necessidade de aplicação de mais tecnologia. Isso em todas as áreas. Então, enquanto hoje eu ainda tenho cliente que liga para perguntar como emitir nota fiscal, eu tenho cliente que emite nota fiscal no celular. Então, sim, você tem perfis diferenciados. Né?
para essa tecnologia. E essa tecnologia, obviamente, ela não vai atender a todos, ela também vai excluir parte da massa de pessoas desse processo, mas quem permanecer nessa onda tende a ir para um mundo completamente diferente. Então, a tendência para nós, empresários contábeis, é que nós tenhamos que cada vez mais nos policiar para não cairmos de joelho frente a mudanças tecnológicas como ocorreram. Eu me recordo que em 2007, 2006, nós iniciamos na universidade a implantação dos cursos de EAD, e isso foi evoluindo com o tempo, né? Era aula, você gravava aquele negócio, e ao mesmo tempo que você iniciava uma gravação, você tinha turma com 120 alunos numa sala. Então, aquela coisa de extremos, né, no processo. De repente, as aulas são todas à distância. Né? De repente, nós temos congressos científicos e técnicos e profissionais virtuais, onde nós teríamos aí 400 professores participando de um congresso, nós tivemos mais de 1.200. Sim. Então, você tornou mais democrático o acesso, facilitou mais a participação. Então, é esse uso de tecnologia que nós temos que estar preparados. Não é mais o cliente querendo algo que está fora do nosso alcance. Ao contrário, nós temos que estar junto com eles na realidade de cada cliente, e aí isso vai trazer um impacto para nós também, de definição de perfil. Essa é uma outra mudança que eu prego há muitos anos. Eu sempre falo, muitos alunos saíram da faculdade, iam lá visitar a empresa. Mas, professor, o senhor trabalha com quais tipos de clientes? Olha, eu trabalho com esse ramo aqui. Ah, mas esse ramo paga bem? Não, eu decidi ganhar pouco, mas também ter menos trabalho. Né? Então, assim, comércio, a legislação de comércio, quem trabalha com muito comerciante sabe que a legislação é muito complexa, muda muito. Eu fui trabalhar com serviço. Ele pode até pagar um honorário menor, mas também a complexidade é menor. E aí você se especializa naquele segmento. O clínico geral da nossa área ele terá uma grande dificuldade de permanecer no mercado com tanta evolução tecnológica demandando cada vez mais dados. E esse é um problema que a tecnologia está trazendo para nós. Eu sei que você não vai se lembrar, que você é muito jovem, mas... Obrigada. Então, o ponto de renda datilografada, nota fiscal manual, aí você transferir isso para um livro, levava o livro para carimbar. Hoje vem o XML, e assim, você não precisa nem ligar mais para o cliente, você mesmo já baixa. Então, você tem uma engrenagem hoje que você não pode mais ficar à margem desse processo, porque quem ficar à margem vai sucumbir ou vai permanecer naquele nicho de mercado de empresários que também não vai ficar à margem dessa evolução. Né? Então, nós tínhamos várias preocupações e a tendência agora, com essa tecnologia, é ver cada vez mais superada. Então, quando você perguntou sobre tendência para o mercado, nós, profissionais contábeis, temos que nos alinhar em relação à tecnologia, nos preparar, porque os clientes vão pedir esse auxílio e eles precisam dar importância. Nós precisamos que eles atribuam valor ao nosso preço. Então, se eu cobro um preço, ele precisa atribuir valor a isso. E o valor não pode ser um balanço anual, um relatório defasado, ainda que eles vão continuar existindo, mas com o avanço da tecnologia, você pode criar outros relatórios, outros dados combinados que possam ser úteis para tomar uma decisão. Mas você pode criar relatórios para ele que ele tenha isso numa mão. O processo ela não remar contra ou ficar frustrado com a situação, porque se ficar, ela vai passar por cima, atropela e nós ficamos para trás. Nós temos que nos alinhar bem com essa tecnologia.
Sim. Professor, então, nessa fala que o senhor já trouxe aí, já ficou claro para mim a questão da segmentação, que era uma pergunta também que eu ia fazer. Como o senhor vê a segmentação de mercado na nossa área? Porque, assim, há um tempo atrás, o comum era o clínico geral, né? O comum era que os escritórios fossem inflados atendendo todos os tipos de negócios. E de alguns anos para cá, isso não é de agora também, mas de alguns anos atrás a gente já vê que alguns profissionais, algumas empresas contábeis já estão buscando o caminho da segmentação. E isso vem crescendo. E aí eu ia até perguntar como o senhor via isso. O senhor até já trouxe um pouco. Eu tenho um aluno, chama Arlen, e havia muito tempo que eu não encontrava com Arlen, e de repente nós nos encontramos, começamos a conversar, fui visitar o escritório dele, a empresa dele. Quando eu chego na empresa dele, olha, eu trabalho só com loja de material de construção. Ponto. Não é só. Mas como é que você faz, então, para manter toda essa estrutura? Olha, aqui nós somos um engenheiro, um arquiteto, um analista de sistema e eu. Então, quando o empresário chega, olha, eu quero abrir uma loja. Aí você faz o seguinte, ó, me dá o cheque e me dá a chave da loja. Daqui a tantos dias você volta que ela vai estar toda montada. Então, ele registra, o arquiteto e o engenheiro reformam e instalam, o analista implanta sistema. Então, ele acabou criando um modelo de negócio hipersegmentado, muito bom, pelo que eu percebi lá, da clientela que ele tem, e atua em vários estados. Então, acabou que o trabalho tomou proporções entre estados. Então, é uma forma. Conheci um outro rapaz no prédio ao lado do meu, e fui fazer uma visita, e uma empresa com duas pessoas fazendo planilha. Aí eu falei, qual que é a atividade de vocês? Não, nós trabalhamos só com farmácia. E como é que a movimentação está aqui? Então são noites e essas farmácias, Brasília, Distrito Federal, Goiás, né? Então você acaba, quando busca um setor, obviamente, você incorre em alguns riscos, mas você, ao se tornar especialista, você também se torna uma referência. E ao se tornar uma Sim, referência, você minimiza o impacto desse risco de, por exemplo, o setor todo entrar numa decadência, como nós vimos vários, né? Vídeos locadoras, estamos sim, acompanhando outros ramos que estão sofrendo muito com as mudanças, e você, pelo menos, você tem estrutura para buscar um outro segmento e apresentar uma história, né? Apresentar esse seu conhecimento a favor de outros. Então, eu não tenho dúvida que a segmentação ela tende a ocorrer. Mas nós temos que ficar atentos a outras questões. Por exemplo, ah, trabalhar como os engenheiros trabalham. Né? Então, você conversa com um engenheiro que é da engenharia civil, mas ele não faz fundação. Então, ele tem um colega dele que faz fundação. Ele não faz elétrica, ele não faz é, a parte hidráulica, ele não faz teste de profundidade, etc. Ele não faz jardim. sim, Então, só que foi ele que conseguiu o contrato da obra, ele tem que entregar o prédio. Então, ele em tese, teria que fazer tudo, pintura, tá, etc. Mas ele não faz, ele faz só a parte civil. Então, ainda que você seja especializado, nós temos que estar preparados para buscar, junto a outros colegas, e aí nós temos que romper algumas barreiras, é, colegas que também serão especialistas, e trazer para o nosso convívio. Então, hoje, por exemplo, eu audito clientes de alguns colegas, que são os colegas que estão pedindo auditoria. Eles sabem que o trabalho vai ser entregue para eles, com críticas, recomendações e orientações, para que ele aprimore e melhore o serviço dele. Não pode ser mais aquela coisa de você ter um serviço já de olho naquele cliente, sabe, buscando ter um outro ganho e tá. Não, nós somos seres sociais, sociáveis e precisamos dos outros para viver bem. Nós não podemos nos isolar
e assim, achar que só a minha empresa atendendo só serviço de consultoria, só trabalhar com consultores, eu terei condições de me sustentar. Então, assim, eu tenho que ter um leque de serviço, um portfólio maior. Sim, Mas nós temos que buscar algumas segmentações e parcerias entre os colegas. E isso ocorre com advogados, ocorre com médicos. Né? Eu gosto muito de citar os médicos porque você vai a um médico, por exemplo, e reclama de uma dor, ele manda você tomar um remédio, e às vezes você não melhora e vai a outro médico. Aí você chega e fala assim, nossa, eu já fui no fulano, me passou um remédio e não resolveu nada. Na hora que você termina, ele fala, olha, agora você vai tomar esse remédio. Então, né, o que aconteceu antes para ele não importa. Então, sim, são algumas posturas que nós teremos que alinhar com colegas, concorrentes, mas que, além de concorrentes, são complementares. é. Eu vi aqui o Marcelo Mozinho, foi um dos que entrou na live hoje, e às vezes Uhum. nós trocamos conversas sobre perícia, já passei indicação. Ah, mas você não faz perícia? Faço. Mas chegou uma perícia que eu não tenho condições, eu tenho quem faça. Então Sim, é importante você estar preparado para isso. Quem se isolar, quem fechar as portas, terá grande dificuldade no mundo que é globalizado. Então, não tem. Nós não dominamos todo o conhecimento, nós não temos domínio de todas as tecnologias, nós não conseguimos resolver todos os problemas, precisamos dos outros. Então, sim, fundamental. É fundamental segmentar, mas não restringir a sua atividade demais, mas buscar uma segmentação e, principalmente, todo serviço que aparecer, você ter companheiros, parceiros que possam dividir, que possam compartilhar o conhecimento e executar a tarefa. sim. E isso é um desafio na nossa profissão, né, professora? Como você disse no início dessa fala, é uma quebra de paradigmas, é romper barreiras. Porque eu concordo plenamente com os médicos, os advogados, os engenheiros. Funciona sim e funciona bem. E eu acredito mesmo, a gente precisa um do outro como pessoa, como profissional, porque nós não conseguimos saber de tudo. Por mais especializado que você seja, você não consegue dar conta de tudo. Então, temos que ter parceiros, sim. Mas eu vejo isso como um grande desafio na nossa profissão. De repente, um desafio para a gente começar a romper, né? Para a gente, uma barreira para a gente começar a romper. Veja, às vezes você vai prestar uma consultoria e são apresentados alguns questionamentos e nesse processo de questionamento, de discussão, você acaba não assumindo, não, você acaba perdendo oportunidades, porque, poxa, eu poderia fazer esse serviço, mas eu não sei. Sim, mas você não sabe, mas também não tem ninguém que saiba, que esteja no seu círculo de, né, profissionais próximos, e de repente Sim. surge aí parcerias. Eu ainda me preocupo muito que nós somos muito introspectivos, nós olhamos muito para a nossa empresa apenas como se fosse isolado. Muitos colegas não têm empresa de serviços contábeis, continuam tendo escritório de contabilidade, isso é algo Uhum. que a gente carece muito de melhorar, né? De você poder apresentar um nome, apresentar uma proposta, apresentar uma estrutura. Não necessariamente você precisa ter 80 funcionários na sua empresa, se você tiver, parabéns, mas você não precisa ter isso, né? Sim. Essa foi uma situação também que eu passei, que eu achei muito interessante, em 2014, nós tivemos uma cisão na nossa empresa, nós éramos 3 sócios e fizemos uma cisão, e naquele momento eu me vi com a carteira de clientes e um funcionário, apenas um colaborador. E naquele momento olha, eu não vou conseguir atender essa carteira com um colaborador. Então, nós buscamos ex-funcionários que saíram nesse processo de cisão também e que começaram a trabalhar comigo no processo de parterização da empresa. E aí nós implantamos o teletrabalho sem ter legislação. E o que foi interessante é que as pessoas, os clientes iam na minha empresa, e alguns colegas iam visitar também, e olhava assim para a sala, mas Adriano, cadê o pessoal? Não tem, você está quebrando, está com algum problema? Tá? Não, o rapaz está trabalhando Sempre ali. pensou Aí eu isso, né? mostrava,
Aí eu mostrava o computador para ele, e ele olhava assim, olha, mas como que o computador está mexendo aí? Não, ele está trabalhando. Aí, cadê ele? Não, ele está na casa dele, está no emprego dele, ele tem uma outra atividade. Aí ele trabalha lá e aqui. Aí, mas, Adriano, mas você está com alguma dificuldade de contratar? Não, eu não estou precisando contratar. Ele dá conta de fazer o serviço lá. E assim, até auxílio mesmo. Às vezes, se você estiver precisando de algum auxílio, você me fala, tá? A gente ajuda, tá? Olha, eu agradeço, é bom saber, né? Então, dependendo da taxa de juros, é tudo interessante. Mas, assim, é uma realidade nova, né? E isso em 2014, assim, não era uma novidade. Na verdade, assim, já até me perguntaram de onde eu tirei essa ideia, tá? Não, foi uma situação, né? Nós fizemos uma cisão e você se viu naquela situação, você tem que encontrar uma alternativa. Mas eu já Sim. tinha visto alguns colegas nessa direção já. Um Uhum. colega que já tinha ido ativa, e o fiscal não era nem do Distrito Federal também. E ele fazia, e o escritório no Guará, na empresa do Guará. Então, assim, ele já tinha uma estrutura bem mais assim, comprometida com a evolução dos tempos, Sim. né? Algo assim, impensável naquele momento. Então, aquilo ali me causou uma admiração. Poxa, olha, tem gente que está pensando igual eu, só que está à minha frente. Então vamos, vamos Sim. seguir. Vão, é. Surgiu o problema, nós tomamos a decisão. E assim, não me arrependi, nós tivemos algumas dificuldades, que é do amadurecimento mesmo do processo, só que quando chega agora a pandemia, para mim não aconteceu nada, porque o pessoal já estava acostumado a trabalhar em casa, já Sim. estava nesse processo, nós já estávamos acostumados a acompanhar trabalho à distância, então, assim, não houve nenhum impacto significativo. Tanto que nós Uhum. fechamos antes do decreto. Então, quando o decreto veio, nós já tínhamos fechado já tinha uns 2 dias. Eu já estava Sim. preocupado já com a contaminação, aquela situação lá da Itália, etc., me preocupou bastante. E Uhum. aí nós já antecipamos uns 2, 3 dias o fechamento da empresa e o pessoal foi para casa. Então, você tem que estar preparado para essas mudanças, porque senão a gente fica para trás. E no caso da segmentação, é isso. Você tem que se preparar para concentrar esforços no seu estudo, na construção do conhecimento naquele setor, buscar se tornar uma referência para aquela atividade, se envolver com outras entidades que representam aquela atividade. Então, você precisa ser realmente uma referência em todo esse processo. Você precisa estar disponível para aliás, você precisa estar disposto para uma evolução de postura. Então, se tornar mais orientador, mais consultor do E que, menos olha, tá aqui, ó, técnico. deu tanto. Eu não vou dizer menos técnico, eu também fico com medo disso, né? Nós temos que ser técnicos sempre. Mas não é só entregar um balancete. Eu não sei se você vai lembrar de uma bobagem que eu falava em sala de aula, mas alguns alunos ainda lembram que eles me encontram. Ó, balancete tem duas utilidades, né? Ou você vira e usa o verso para rascunho, ou você recorta e faz bandeirinha de São João. Porque só gerente do banco que pede. Então, ou licitação, concorrência. Se Sim, a gente sim. não conseguir tirar daqueles números coisas, dados interessantes, o empresário gostar de ver, ele não vai querer ver um balancete. Balancete é uma coisa muito feia. Aquele monte de coisa escrita, coluna para todo lado, número. Qual que é a utilidade? Né? Qual é o valor que ele vai dar a Uhum. esse trabalho? Então, na segmentação, permite você também criar essas ferramentas, criar relatórios. Eu até mostro algumas prestações de contas que eu faço, reuniões de assembleias, os balancetes, balanço, é tudo anexo. Sim. Tudo é visual, é gráfico, Uhum. curva para lá, bolacha para cá, barra, tudo visual. Porque o balanço é uma formalidade para assinar. Se ele não conseguir atribuir valor ao nosso trabalho, aí fica mais difícil e ao segmentar você corre muitos riscos. Então, Sim.
tem que se tornar uma referência, tem que acompanhar a evolução, tem que trazer tudo de bom para ele, estar preparado para ser um consultor, entregar o número de forma tempestiva, exata, o mais próximo da realidade possível, mas que ele atribua valor ao nosso trabalho. Isso aí é fundamental. Sim, com certeza. E até quando eu falo em menos técnico, na verdade, eu estou falando assim, a linguagem com o cliente, porque o menos técnico, e é até uma questão que está surgindo agora, que todo mundo, não sei se você tem acompanhado isso, mas assim, o senhor, né? Todo mundo é especialista em tudo, mas ninguém é especialista em nada. A gente está meio que passando por esse Olha, processo hoje em dia. Eu não falo nem na eu tô, profissão, eu falo em tudo, em todas as áreas, né? estou muito preocupado. É óbvio que isso é coisa de um professor mais velho, né? Isso, e os que foram meus professores que podem estar assistindo aí, eu creio que eles vão concordar. Sempre que nós somos referência, como você falou que, né, você foi meu professor, eu fui seu aluno, isso traz um peso muito grande para nós. E isso acaba também trazendo certas vaidades, né, para algumas pessoas. E nós temos que nos preparar, porque o mundo evolui, o tempo passa e outros, e jovens virão nos substituir, assim como eu substituí alguns professores meus. Então, esse é um processo normal. Né? E nesse processo normal, você tinha algumas exigências, alguns parâmetros. Né? Então, assim, você escreve, você publica artigo, você ministra palestra, com esse celular que nós estamos conversando agora, inúmeras pessoas acompanhando, o que eu tenho visto em quantidade de lives, sem conteúdo, e com muita técnica de oratória, que inclusive na minha época nós chamávamos de inteligência emocional. Sim. Inteligência, hoje fala-se só em coach, coitados coach. E eu tenho amigos que são coach, eles falam assim, ele não é coach, porque coach é outra coisa. Né? E aí você tem grandes vendedores de qualquer coisa. E Isso. pessoas falando algumas bobagens, com pouco conteúdo, mas que se apresentam bem, um rostinho bonito, aquela coisa, são desinibidos. Eu assisti uma apresentação de uma jovem sobre mercado financeiro, eu achei que era um sobre palavrão, e né, assim, eu fiquei admirado com tanto palavrão em pouco tempo. Sim. Então, assim, são coisas que tem gente que gosta, né? Sim. Tem gente que gosta. É diferente você pegar um grande professor como o Clóvis de Barros, que a gente sabe que ele fala umas bobagens de vez em quando, mas é nele. Mas ele tem um conteúdo para passar. Outras pessoas Sim. não têm. Então não é porque são jovens, não. É que nós estamos no momento em que qualquer um tem acesso a uma tecnologia barata, de razoável alcance, e que não requer muitas questões técnicas. Então, quando eu lanço um vídeo no YouTube, eu tenho uma equipe que corrige, que aprimora o vídeo, que você regrava o que é necessário. Quando você está aqui ao vivo, você tem algumas experiências horríveis, né? Mas esse é o mundo de hoje. Quem puder falar mais alto, quem puder esbravejar e tiver algum conteúdo para apresentar, vai apresentar e tem gente para assistir. Sim. Com Me certeza. preocupa também. Sim, sim, eu tenho observado muito isso, converso muito isso aqui com meu esposo, que já, assim, tá uma caminhada à frente da minha, porque ele já terminou o doutorado, e aí a gente conversa muito sobre isso, e é uma preocupação que a gente sempre fica observando. Mas não é por isso que a gente vai ficar parado, né? A gente tem que seguir em frente, levando o conhecimento que a gente tem, se capacitando cada vez mais, né? Para se diferenciar também, porque eu acredito que esses especialistas de qualquer coisa também têm um prazo, têm uma vida útil, têm um momento. E a gente não pode deixar se abater por isso. A gente tem que se capacitar para seguir em frente. Sem dúvida, não pode ficar parado, não. Quem É. tem conteúdo tem que se apresentar. Inclusive, um colega nosso criou uma apresentação também pelo Instagram, Uhum. era semanal, e nós começamos, devíamos ser aí umas 80 pessoas acompanhando,
só sobre IFRS, e na última nós éramos aí uns 15, 12. Então, assim, talvez tenha sido o modelo, talvez a ferramenta, talvez o preparo deles como condutores de uma apresentação via Instagram ou via Facebook, algo que é diferente de uma sala de aula. Sim. Mas excelente material, discussões assim maravilhosas e acabou. E enquanto outros que eu vejo aí que não têm o mesmo conteúdo, não têm a mesma competência, e estão aí falando de FRS, falando de como fazer, de como não fazer, e seja o que Deus quiser, vamos ver depois. É. É, isso mesmo. Professor, então, meu último ponto aqui que eu anotei para a gente falar foi sobre, né, o capítulo desse livro. Então, vou falar um pouquinho aí. Hoje, essa é a minha segunda live, todo o pessoal vem aí fazendo live para divulgar o nosso lançamento, que é amanhã. Nós queríamos fazer um lançamento presencial, inclusive eu ia procurar o CRC para fazer em Brasília esse lançamento também, mas em função desse momento foi descartado, como a tecnologia, né, tá presente nos negócios agora e a gente tem que usar ela a nosso favor, né? O meu capítulo é o perfil do cliente, justamente por tudo isso que a gente conversou, porque apesar, assim, eu tenho pouco tempo com a minha empresa contábil, tenho muito tempo de caminhada como colaboradora e depois me tornei empresária contábil. E eu observo desde sempre, observo cada cliente que eu trabalho, cada cliente que eu atendo, mesmo quando eu trabalhava para alguém, depois que eu passei a ter o meu negócio. E isso sempre foi uma coisa que me chamou atenção. Então eu estudei sobre isso, falei sobre isso nesse meu capítulo, junto com outros 22 contadores. Tem muita gente boa, com muito conteúdo bom. E amanhã vai ser a live de lançamento do livro. Assim que os meus livros chegarem, eu vou mandar um para o senhor. Eu tô gafado. Opa, E é uma lá no honra. livro, lá no livro a gente fala muito, todo o livro trata das tendências da contabilidade para essa década. Então tem gente falando sobre tecnologia, tem gente falando sobre segmentação, sobre consultoria, sobre as mentorias, que agora também no mundo contábil está surgindo muito essa questão de mentoria, né? Então tem muito, acho que tem assunto sobre FRS também, tem muito conteúdo bom. Você sabe que essa questão da mentoria, ela é algo que remonta o início da contabilidade. Então, quando você falava em auditor, o auditor é aquele que ouve. Lembra, né? Eu fui professor seu de auditoria. Sim. E só para o pessoal ver o estresse que era, né? Para o pessoal entender, a média da sala tinha que ser essa. Começava com A e terminava com A, né? Auditoria, né? Então, B para baixo, ficava um pouco semestre. Mas, Pior que era bem assim mesmo. auditor é aquele que ouve. Então, como é que surge o auditor Surge o auditor, olha, fala com o fulano que ele é auditor. Ou seja, ele é uma referência quando todo mundo aqui está com dúvida, nós buscamos lá. Ou seja, você tem que estudar mais do que todo mundo. Né? Então, assim, a mentoria é algo Sim, que já vem na nossa profissão há muito tempo. Só não tinha uma ferramenta dessa. sim. Né? Ela se renovou, né? Digamos assim. E Muito. agora, com essa questão da tecnologia, ultrapassa barreiras, né? Porque a pessoa consegue mentorar um outro que está em qualquer lugar do país, né? E aí, até fora do país, né? Então, realmente ela voltou repaginada com essa. Repaginando. Né? E aí, São outros então, tempos. exatamente, são outros tempos. Eu acho que a tecnologia, professor, ela já, como o senhor falou, uma coisa nova lá em 2014, não é uma coisa, já não era, em 2014 já não era tão novo assim. Passaram 5 anos, 5 anos não, passaram aí muitos anos, nós agora em 2020, e isso continua sendo assim,
continuando não tão novo a ponto de vir uma pandemia, uma situação como essa, e ainda pegar muita gente de surpresa. Uma coisa que o senhor comentou que na sua empresa nada mudou, vocês até se anteciparam ao decreto, aqui na nossa empresa também aconteceu a mesma coisa, nada mudou. A gente não sofreu tanto esse impacto. Mas porque, assim, uma empresa nova que já começou nessa era, né? Nesse momento mais dinâmico, mais tecnológico. Mas nós vimos pessoas passar dificuldades porque tentou, não é por falta de tentar, porque tentaram, mas o cliente não aceitou. E como, claro, o cliente, em primeiro lugar, a gente tem que ouvir, tentar implantar a tecnologia, as melhorias, mas a gente não consegue fazer isso descer garganta abaixo, né? Então, assim, tem que respeitar o processo também de cada um, né? Então, tem muita gente que, ainda que é uma coisa que já não é mais tão nova, não era mais para passar dificuldade, ainda teve gente que passou dificuldade e ainda está passando. Mas é um processo natural de evolução também. Assim como tem a questão das sucessões, que o senhor comentou mais cedo, né? Também as empresas também, acho que vão passando por um processo de evolução e tudo isso exige também um tempo para maturação. Não é assim, as coisas não acontecem instantaneamente. Então, são os colaboradores, o próprio empresário, os clientes. Então, é muita cabeça para mudar, né? E ela não muda assim, no estalar de dedos. Então, é um E você fez processo. você fez essa abordagem no capítulo, no seu capítulo, né? Sobre Isso, no meu o cliente. capítulo. Aham. Isso. O meu capítulo é o perfil do cliente contábil na década de 20. E eu falo muito justamente sobre isso, sobre mudar e aproveitar toda essa tecnologia que nós temos aí disponível nas nossas mãos, mas também respeitar também o processo de evolução do cliente, porque ele não vai, não é porque a, a gente pega o XML, a gente usa o computador, a gente usa o celular, que o seu Joãozinho lá do botequinho que vai fazer isso também. E ele precisa de uma contabilidade. Só que talvez o processo com ele vai ter que ser diferente, vai ser mais lento, vai seguir ali. Talvez ele vai continuar precisando de uma contabilidade do bairro, que esteja ali próximo dele, até que vá acontecendo o processo de evolução e que ele, ou os filhos que vier depois dele, ou que ele mesmo sinta que não, vai ser melhor se eu puder mandar um WhatsApp para minha contabilidade, vai ser melhor se eu conseguir não ter que ficar indo lá na contabilidade, eu resolver tudo aqui por esse aparelho que está na minha mão. Mas é um processo de evolução, né? Sabe, eu já ouvi tanta coisa, Elsa, assim, funcionário meu não usa celular na empresa, não pode acessar o WhatsApp, funcionário não sei o quê, o cliente tem que mandar só e-mail e tal. Sim, Olha, nós temos que adaptar tudo isso daí, porque se você não criar acesso dos seus clientes à sua equipe com várias ferramentas, eu, por exemplo, ainda mantenho no meu contrato assim, qualquer questionamento pode ser feito por telefone ou WhatsApp, né? Mas as sim. providências só serão tomadas a partir do momento que chegar o e-mail. Então, assim, Uhum. eu ainda forço muito eles mandarem por escrito. Mas se ele não mandar um e-mail e mandar um WhatsApp, ele atendeu da mesma forma. Você só Sim. precisa ter um número para concentrar isso, né? Então, assim, tem que ter aquele número com WhatsApp para receber essas demandas. E aí você tem que se organizar para isso daí. Não dá mais para ficar brigando com o cliente, reclamando com o cliente. Nem todos vão acompanhar. E o seu problema de você também não acompanhar, porque aqueles que acompanharem vão embora, né? Vão trocar. Sim. Uhum. Exatamente. Então, a questão do WhatsApp, eu até estava falando hoje mais cedo, a questão do WhatsApp é a gente meio que se adequar ao cliente. Então, ele não é se adequar ao cliente, mas facilitar a vida dele. Então, se, por exemplo, o exemplo que eu dei mais cedo foi assim, tem algumas empresas contábeis que preferem ter o WhatsApp para o fiscal, para o contábil, para o DP. Então, a minha experiência aqui na minha empresa, a gente preferiu ter um WhatsApp único, porque eu acho que para o cliente é muito. Ele não sabe se a demanda dele é de contábil, de fiscal, de DP. Isso é mais uma coisa para ele pensar. Então, eu não tenho que. Eu sou o profissional que ele contratou para resolver a vida dele na questão contábil. Então, eu concentrei tudo em um número único. E quando essa demanda chega, a gente vê de qual setor que é e, enfim, resolve. Uhum.
E não esquecer que você tem isso. E esquecer que você tem isso no controle, né? Então, isso está lá registrado, Sim, ele vai te cobrar. Então, assim, você tem que ter outras ferramentas na empresa hoje. Alguns softwares vêm colaborando bastante, disponibilizando ferramentas de controle de tarefas, etc. E tem que usar, né? Então, assim, é, tem que implantar, tem que utilizar, porque a tendência do empresário contábil é ele ter que se afastar da operação. E quando eu falo isso, aí vão sim, falar assim, nossa, mas fala isso há tantos anos. Pois é, e até hoje a turma não aprendeu, né? Mas a gente continua insistindo. Né? Se afastar isso, do operacional não é não saber fazer nada, não. Você tem que saber fazer. Mas sim, você tem que estar disposto a se relacionar com o cliente, a ter um contato diferente, né? E não mais sim, baixar a cabeça e ficar fazendo, executando. Às vezes, como é bom, pega alguma coisa lá, digita, né, concilia, lembrar dos áureos tempos, né? Mas tem que reunir, tem que conversar. Principalmente esse é, distanciamento provou isso. E quanto mais distante nós estamos hoje, mais próximo nós ficamos das pessoas. Né? Então, assim, sim, há uma carência, a gente sente falta. Então, a gente usa mais vídeo, a gente conversa mais. Né? Então, é, é algo que hoje eu fico assim, fascinado. Como uma pandemia fez o mundo evoluir tanto em em tão tão pouco pouco tempo. tempo. Exatamente. Mas é tirar o lado bom disso, né, professor? Porque, assim, é uma situação muito complicada o que a gente está vivendo, é muito difícil, tanto do ponto de vista pessoal, né, de saúde, de mortes, enfim, de perdas, quanto do ponto de vista profissional também. Então, assim, é tudo muito difícil. Mas, como toda situação difícil, sempre tem um ensinamento ou alguma coisa boa, né? Então, que a gente cresça e evolua com isso, né? Sem dúvida. Eu até me lembro, no início da pandemia, quando todo mundo começou a se afastar, eu até brincava principalmente com as mulheres, né? Tá? Não, cadê a fulana? Sumiu, tá? Ou quando marcava reunião, não colocava a imagem, né? Então, assim, a gente estava sem salão de beleza, sem nada, né? Aquela coisa. E foi difícil para todo mundo. E aí, É, de repente, todo mundo conseguiu superar. Né? Então, sim, assim, são outros padrões de tudo, né? Assim, não precisa estar, obviamente, ninguém vai fazer com olheira, né? Escovando o dente, mas de qualquer forma, você está com as pessoas, né? sim. Essa evolução foi fantástica. Eu acho que nós vamos sair, eu acho não, tenho certeza que nós vamos sair desse processo com muito mais ganho do que perda. Amém. Até agora, assim, obviamente, tirando a questão da vida das pessoas, né? E quem já teve o problema de saúde sabe que existem sequelas que ficam um bom tempo, né? Mas essas dificuldades que nós estamos superando, em muito, vão contribuir para um futuro melhor. Sim, também acredito nisso. Ainda que eu acho que muita gente vai continuar sendo mal educada, podia continuar usando máscara, sabe? Mas assim, muitos eu acho que tendem a melhorar. Mas é porque quando é assim, é porque já vem de berço. Já é assim, pronto. Só faltava a máscara mesmo. E é bom agora entrar em banco, né? A gente entra no banco, olha para segurança, todo mundo de máscara, né? Antes você ia meter bala, né? Hoje você manda entrar. Né? Né? Fazer o quê, né? Professor, quero te agradecer. Nosso tempo está acabando, senão o Instagram derruba a gente. Quero te agradecer a disponibilidade, esse bate-papo descontraído, tranquilo, leve. Foi muito bom. Aprendi muito com você lá na faculdade. Foi uma honra ser sua aluna. E estou muito feliz por ter chegado aqui hoje e por estar aqui e ter você aqui. Assim Olha, que o meu livro assim, chegar, eu vou mandar um livro para você, mas acompanha a gente amanhã. Eu vou te mandar lá o canal, o horário certinho para você ir lá ver todo esse movimento acerca desse livro. estaremos lá. Para mim foi uma honra também poder participar. Quando nós conversamos, você me explicou como que era o projeto, qual que seria o objetivo. Nós torcemos muito, porque você ainda estava numa fase de classificação.
Foi. Fiquei feliz quando você me tornou a classificada, nosso trabalho passou, pô, que parabéns, tá? Não sei o quê. E hoje estar aqui, para mim também é uma honra fechar o processo, né? Sim. De ter te acompanhado na inscrição, de ter apoiado lá e ver hoje você entregando um livro, né? Sim. Uma obra como essa merece todo o nosso respeito. Os profissionais que estão nos acompanhando, existe um link para a compra do livro Sim. aí no Instagram do Contabilidade 20 por 20. Então, assim, vamos conhecer o trabalho. Isso. Conhecimento nós temos que compartilhar, obviamente de uma forma séria, né, objetiva, mas nós temos que dividir. Ao compartilhar, nós reconstruímos o conhecimento e aprimoramos, nós melhoramos muito. Né? Então, assim, ó, parabéns para você, leve um abraço para todos os outros 22 autores e Sim. parabenize a todos mesmo, porque para nós é um momento de muita felicidade ver coroado o trabalho de vocês com a publicação e a distribuição do livro. Tá ok. Vou repassar a todos. E pessoal, vocês que estão aí, tem o link aqui no Instagram do livro. Amanhã até meio-dia ele está com valor promocional. Aí amanhã à noite é a live de lançamento, que também tem muita divulgação aqui. Vou mandar também para o professor para ele distribuir também para os contatos, né, professor? Muito Vamos? obrigada, professor. Parabéns. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até.